Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Em 2018, eu resenhei no blog do Albino Incoerente um filme irlandês dirigido e roteirizado por uma mulher, pela Aislinn Clarke, chamado The Devil's Backdoor, que parece que em português chama-se A Maldição da Freira. É um found footage no qual dois padres são enviados a uma daqueles conventos, a uma daquelas casas irlandesas que eram regidas pela Igreja Católica e que teve um monte de escândalos de abortos, de trabalho escravo, as tais Magdalene Houses, né? Se eu encontrar a resenha no que eu fiz para o blog do Albino Coerente, então, portanto, por escrito, eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, tá? Pois bem, corta para 2024, esta diretora e roteirista retorna com um filme que trabalha com questões de folclore, né, do imaginário irlandês, em sua maioria falado no idioma irlandês, tem pouco inglês nesse filme, que se chama, bom, vou pronunciar errado claramente, né? Friwaka, algo assim. Pelo que eu pesquisei no Google, isso traduz em inglês como roots, raízes. As raízes aí, pelo que eu percebi, não são só de trauma geracional, mas também tem um momento em que a moça pergunta para Paige, né, para a velhinha, como que era em tal lugar, e ela começa a dar, assim, tinha isso, tinha aquele outro, um lugar horrível, né? E aí você fala, tá, ela tá descrevendo não só o porão ou o outro mundo, ela tá descrevendo coisas da história irlandesa, que a gente sabe que é marcado por domingos sangrentos, por fome, da batata, enfim, todas essas coisas, né? Só que antes de falar sobre esse filme sem spoilers, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é um filme lento, bem lento, tem uma carona de filme de anos 70, porque ele é um filme de horror folk. Então, tem uma introdução, depois tem uma outra introdução, e aí a gente vai ser apresentado à nossa protagonista, são duas protagonistas, né? A moça mais nova, ela é uma caretaker, ela toma conta de pessoas, né? Uma enfermeira, algo assim. Só que ela acabara de passar por um turbulência, a mãe dela se suicidara. É uma das coisas que a gente vê num prólogo, inclusive, né? Só que a relação que ela tinha com a mãe dela era podre, vocês vão ver depois. Essa moça tem uma noiva ucraniana chamada Mila. Não é a Mila Jovovich, não é ucraniana? Quando eu vi uma ucraniana chamada Mila, lembrei de um amigo meu que é fã da Mila Jovovich, sei lá como pronuncia. Mas enfim, ela tem, não sei, essa noiva não serve para muita coisa no filme, mas essa moça vai, a problemática, vai para o interior da Irlanda para cuidar de uma velhinha que tem problemas de um derrame. Ela tinha tido um AVC, só que quando ela chega na casa, e tem toda aquela história de filme folk, de filme de horror, gente. No ônibus, que ela vai então para o interior, uma daquelas aldeias afastadas, ela pergunta onde é a casa tal, o cara fala em irlandês, fala para ela voltar para casa. Fala para ela ir embora, né? Todos os clichês, todas as coisas de filme de horror folk vai ter. Até bode vigiando lá a casa, de vez em quando aparece. Menina tocando tambor. Isso pode ser usado, inclusive, em detrimento, né? Pode ser usado contra o filme. Eu não usei, não. Eu curti o clima. Beleza, quando ela chega nessa casa, ela descobre que a mulher, ela protege a casa com um monte de, assim, tem que ter ferradura na porta, tem que ter 7 pregos dispostos de tal forma, tem que fazer xixi na porta da casa, enfim, há uma série de coisas que você diz, ou essa mulher tem toque, ou tem problema com espíritos que estão querendo pegar alguma coisa. É claro, né, gente, é um filme de horror folk, esse mistério, na verdade, nesses filmes, a gente sabe que 99,8% das vezes é o mundo dos espíritos que tem alguma coisa a cobrar ali. E vai ter, porque é claro que haverá algumas revelações, tá? Bom,
O filme tem esses clichês todos que eu falei, de filme de horror folk, tá tudo lá. Você percebe a influência do Homem de Palha, entendeu? Tem uma hora em que a aldeia, você sabe que vai ter um festival na aldeia, sabe aquela coisa? Até mais ou menos é cantado o final. Eu acho que valeu muito pelo clima do horror folk. A diretora soube fazer um filme muito climático. Este não é found footage. O primeiro filme dela, o The Devil's Backdoor, Maldição da Freira, que eu recomendo, é uma espécie de exorcista, found footage, tal. Eu recomendo bastante. Esse aqui é um filme narrado em terceira pessoa, tal. E você percebe na manga, né? Tá na cara as influências. Estão na cara as influências. Tudo quanto é tipo de horror folk britânico, Midsommar e tudo mais. Tem que ter atriz boa e elas estão trabalhando bem. Tem influência também de um filme australiano, Relic. É um filme que eu gosto bastante. Não cheguei a resenhar aqui nunca, mas é um filme não tão velho assim que eu gosto bastante. E assim, gente, não acontece muita coisa. Durante um bom momento não vai acontecer muita coisa. E não é um filme que tenha gore. Ele vale mais como um terror psicológico meio folk. Ou como um terror folk meio psicológico, tá? Não tem nojeira, não tem gore, não tem jump scare. Então, e dura 1h40, não sei, uma coisa assim. Então, eu gostei por causa do clima, da casa, dessas coisas assim, né? Mas eu reconheço que não é um filme para todo mundo. A cinematografia é linda, a trilha sonora incidental é típica desses filmes, desde parecia às vezes Bebê de Rosemary também, aqueles barulhos meio folk, meio assim, daqueles instrumentos, tipo uma trompa, sabe aquelas coisas assim? Tudo tem, né? Gente batendo tambor, tá tudo no filme. Se você curte horror folk, eu acho com clima e que tem uma história que é muito sugerida, ela não vai te dar tudo de colherada explicando tudo, né? Mas ela cria um clima de pessimismo, um clima de inescapabilidade. E é isso que várias pessoas, eu inclusive, gosto em filme de terror, né? Não necessariamente que tenha aquela conclusão que eu brinco, né? No porão com aqueles fantasmas vindo de cinema japonês com os ossos trincando, fazendo crack, crack. Esse não tem isso. Você nem entende direito, mais ou menos, quais são essas criaturas, né? Fica muito pra gente imaginar, baseados no folclore irlandês. Mas em termos de criar um clima de dread, que se diz em inglês, né? Um clima de horror, um clima mórbido, tem. Se você gosta de tristeza, filha, vai fundo que esse aí é triste. Tchau.